É hora de um novo capítulo da série especial sobre gestão na pecuária. Está no ar, Dicas do Shaker. O zootecnista e diretor do Instituto Terra de Métricas Agropecuárias, o Antônio Shaker, nos explicou semana passada ter uma boa saúde financeira na propriedade e foi taxativo, tá? Fazendeiro que ganha dinheiro é aquele que gasta no máximo R$ 18 por cabeça ao mês. Hoje, no quarto episódio da série, o especialista em gestão vai tratar de pessoas. Você tem um efetivo correto de funcionários aí na sua propriedade? O seu grupo está enxuto ou inchado? Qual é a equação para transformar uma equipe de colaboradores de uma fazenda em número, em dinheiro? Tem a resposta? Bom, então vamos lá. Cada funcionário, vaqueiro, boiadeiro, capataz, inseminador, cada um deles tem de faturar para o pecuarista acima de R$ 280 mil por ano. Acha muito? Saiba que tem fazenda eficiente aqui no Brasil, onde o funcionário ganha para o seu patrão mais de R$ 500 mil anual. E a equação para saber se o seu peão está te dando lucro ou não, você vai aprender agora. Mostra aí, Shaker. Chegamos no capítulo 4, o capítulo que a gente trata de gente. Afinal, ser bom de pecuária é ser bom em duas coisas, ser bom de número e ser bom de gente. E da mesma forma que os índices técnicos e financeiros que a gente já tratou nos capítulos anteriores, agora a gente vai tratar em transformar equipe em números. E como que a gente faz isso? Sempre, é claro, através de fórmulas simples, objetivas, tudo aquilo que a gente chama do número inteligente, que a gente falou lá atrás no capítulo 1. E vamos lá para as fórmulas agora. Você já deve ter pensado, será que eu tenho muita gente ou pouca gente aqui na fazenda, né? Essa dúvida a gente começa a responder agora com bons números e números que vão deixar você com certeza absoluta se sua equipe é enxuta ou se sua equipe é inchada. A primeira fórmula que eu quero compartilhar com vocês aqui neste capítulo 4 é a fórmula da proporção de funcionários do campo em relação ao total de funcionários. Então acompanhe comigo essa fórmula, ou ela mostra total de funcionários no campo sobre o total de funcionários ou colaboradores da fazenda. O que eu quero medir com isso? Eu quero medir qual a proporção de pessoas que estão efetivamente no campo trabalhando com o gado. Reflita comigo, eu prefiro ter mais gente com o gado ou mais gente longe do gado na minha propriedade? É claro que eu quero ter muito mais gente cuidando dos animais, ou seja, eu gostaria, como ideal, que eu tivesse metade da minha equipe envolvida no cuidado direto com os animais, ou seja, uma relação de 50%. Se eu tiver uma relação muito diferente de 50% funcionário campo total de colaboradores, não é um bom sinal para a fazenda, significa que eu tenho muita gente fora das atribuições do gado, e aí de duas uma, ou reduzo a minha equipe ou aumento o meu rebanho. E conhecendo a fórmula, agora vem a referência. Qual a referência? A referência principal para essa relação rebanho-funcionários, ela deve superar 600 animais. E alguém pode até perguntar, mas Antônio, na cria não deve ser mais do que na engorda? Antigamente a engorda ocupava menos equipe do que ocupa hoje. Com a intensificação, tanto a engorda quanto a cria se estabilizaram e a gente sempre busca relações que superem 600 cabeças por funcionário. E outro índice importantíssimo do capítulo 4 é o índice de desembolso em mão de obra permanente sobre o rebanho. O que significa isso? É quanto eu gasto cabeça mês em mão de obra permanente. Acompanhem comigo aqui a fórmula. Eu tenho aqui o meu valor mensal da folha dividido pelo meu rebanho médio dos animais na fazenda. O que ele quer dizer? Quantos reais cabeça mês eu tenho salários, encargos, prêmios e benefícios pelo o meu rebanho médio. O que ele indica? Ele indica o grau de desembolso em mão de obra por cada animal. E o que eu espero? Sempre gastar menos do que R$ 10 cabeça mês em mão de obra. Isso não significa ter baixos salários, mas significa ter uma ótima relação entre equipe e rebanho. E agora, o indicador mais importante das relações entre equipe e fazenda. A relação mais importante é a relação chamada faturamento produtivo por funcionário. Ela mede quanto de dinheiro a fazenda produziu em relação ao total de pessoas registradas na fazenda. Acompanhe comigo aqui a fórmula. A fórmula é faturamento produtivo, que é o total de arrobas produzidas vezes valor médio de venda, dividido pelo total de funcionários na folha da fazenda. O que eu sempre espero?
que esses valores superem R$280 mil por funcionário ano. Quero lembrar que existem fazendas que superam 330 ou até R$500 mil por funcionário, mas grande parte das fazendas que têm prejuízo não chegam a ter 150 mil de faturamento por funcionário. Então fique muito atento com o teu faturamento produtivo por funcionário, sempre buscando superar aí 300 mil de faturamento produtivo, não é total, por funcionário ano. Agora, no nosso capítulo que você já conseguiu transformar a equipe em números, vamos analisar o comportamento através de uma única pergunta. Você tem um time ou você tem uma família na fazenda? Acompanhe comigo aqui a diferença entre os dois. Se o foco é principalmente no bom relacionamento, é uma família. Se o foco é principalmente nos resultados, é um time. Quando a fazenda tem espírito de família, ela nunca fala abertamente dos problemas da fazenda. E quando é uma equipe, os problemas são sempre abertamente tratados, doa a quem doer. Quando a fazenda tem um espírito de família, as atividades acabam nem sempre tendo um responsável, mas quando é time, para cada atividade tem um responsável. Quando é o espírito mais ligado à família, fofocas, mentiras correm soltas muitas vezes na fazenda. E quando é equipe, ninguém alimenta as fofocas. Quando eu tenho um estilo de família dentro da fazenda, mais que 30% dos funcionários têm algum grau de parentesco. E quando é um time, nunca se aceita a 30% dos funcionários parentes, sempre é o número inferior. Quando é um espírito família, sempre há a frase, meu patrão é um pai para mim, né? E aí quando é um time ou uma equipe, eu ganho o que eu mereço, que produzo, sou um profissional. Quando é só família, nem sempre o combinado é registrado e as coisas nem sempre são tão claras. Mas quando é um time, tudo é registrado e as regras são claras para todo mundo. Chegando quase ao final aí, quando é uma família, as pessoas recebem por fora, né, para que os outros não saibam o que ela está ganhando. E quando é uma equipe, todo mundo ganha dentro da folha, sabe o combinado e não há segredo nenhum nesse aspecto. Quando é uma família, as metas não são claras, apenas para o dono a meta é clara. Mas quando é um time, a meta é clara para todo mundo. E por último, e tão importante quando é uma família, se não for de interesse das pessoas, nem sempre prevalece o melhor para a fazenda. Porém, quando é um time, o melhor é o que é melhor para a fazenda, sempre prevalece em relação à equipe. Lembrando que apesar de a gente querer trabalhar sempre com a equipe, respeito, responsabilidade e também bom relacionamento deve prevalecer. E para encerrar nosso capítulo 4, eu tenho uma frase para deixar para vocês aqui. Pessoas não são o maior ativo da fazenda, pessoas certas que são os maiores ativos para a fazenda. Gente certa dentro do barco e gente errada fora do barco.